Nossa oradora oficial aí, amada Mileide, pode fazer uma oração para a gente iniciar Oradora nosso. oficial, né? Essa É, foi boa agora. Tá, vamos iniciar então. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por mais uma oportunidade que tem nos dado, meu Deus, de estarmos aqui com esse tempo, meu Deus, participando e lendo a Tua palavra, Senhor. Senhor, nos usa, meu Deus, para fazer com que a Tua palavra possa entrar nos nossos corações, para que possamos praticá-la, meu Deus. Perdoa os nossos pecados, nossas dívidas, nossas falhas, e obrigado por todas as coisas que tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. amém. É isso aí, oração com fundo musical aí, de Titanic. Pegou, não foi? Mas vamos começar nosso momento de louvor aqui, né? Mileide e Matheus estão aí. Esta é a hora da oração. Dá-lhe o seu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo com compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração,
Abram suas Bíblias, por gentileza, na primeira carta de João. Não é o Evangelho, é a carta. Está perto de Apocalipse. A gente leu na semana passada o capítulo 1, dos versículos 1 a 4. E agora a gente vai ler o capítulo 1 ainda, os versículos 5 a 10. A gente vai finalizar esse capítulo 1. Então, o contexto histórico da carta, né, é que João era o último apóstolo vivo. Ela foi escrita mais ou menos entre 80 depois de Cristo e 100 depois de Cristo. Naquela época ele supervisionava algumas igrejas que funcionavam em casas, não era igreja no tipo templo, eram feitos cultos domésticos, e era próximo da cidade de Éfeso. E essa carta é endereçada a esses cristãos, que a maioria deles são judeus convertidos ao cristianismo, e o objetivo dele é combater a heresia gnóstica, o gnosticismo. Na semana passada a gente viu o trecho desses 4 versículos em que João combatia uma ideia do gnosticismo em relação a Jesus não ser homem. Eles diziam que Jesus era só espírito, Jesus não tinha matéria. Aí João combate isso nesses primeiros versículos. Hoje ele vai combater uma outra parte da heresia gnóstica, que diz que o pecado é exclusivamente material, é algo inerente à matéria. Tudo que é material é pecaminoso e ninguém pode escapar do pecado, só poderia escapar se fosse para uma região celestial, se virasse espírito, e é por isso que surgem os monges, né? Eles se isolam de toda a cultura, se isolam de toda a civilização para tentar alcançar esse nível espiritual. E é isso que João vai combater aqui nesses versículos. Vamos começar aqui a leitura. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5 a versículo 10. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Vocês podem deixar até o microfone aberto, quem quiser ir trocando ideia também, falando o que pensa, se tem uma percepção diferente e tal. Aqui a gente vai fazer uma análise textual. Esta é a mensagem que dele ouvimos. Dele aqui é Jesus Cristo. Essa é a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo e anunciamos a vocês, as pessoas a quem essa carta é endereçada. Que Deus é luz e nele não há treva alguma. Aqui a gente vê uma definição de santidade de Deus. Deus é luz, a gente vai ver que em toda a teologia joanina, né, a teologia do apóstolo João, ele vai chamar Deus de luz, vai falar que Jesus é a luz, e a luz a vida era a luz dos homens, né? Então a luz é algo bom, algo certo, algo justo. E Deus é esse alguém justo, e nele não há treva alguma, ou seja, ele não tem comunhão com o mal. Aqui ele está entrando em acordo com a teologia paulina, quando diz que a luz não tem comunhão com as trevas. O apóstolo Paulo disse isso na primeira carta aos Coríntios. E João aqui está ressaltando isso, né? Deus é luz, Deus é bom, e nele não há treva alguma, ou seja, ele não tem comunhão com a maldade. Se dissermos que temos comunhão com ele, ou seja, com Deus, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, se a gente disser que a gente tem comunhão com Deus e praticamos o pecado, vivemos em idolatria,
ou satisfazendo nossas concupiscências, nós estamos mentindo, não temos comunhão com ele. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui está um grande ponto com relação àquilo que a gente viu na semana passada, né? A questão da comunhão uns com os outros. Nós só podemos ter comunhão entre os santos se vivermos em santidade. Então, a nossa comunhão se dá no meio de uma comunidade sadia. Numa comunidade que vive em pecado, não é um ambiente propício para se gerar comunhão. A gente vai ter discórdia, o pecado de um vai conflitar com o pecado de outro. As pessoas, ao dar vazão às suas concupiscências, né, à sua vontade, sua natureza, vão acabar machucando umas às outras, né? Isso é até natural. Agora, numa comunidade em que todos buscam a santidade, a gente acaba incentivando um ao outro, né? Algo que o profeta vai chamar, né, de ferro afiando ferro. A gente acaba incentivando um ao outro a viver em santidade. E aí ele segue, né? Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui a gente vai ver posteriormente, mas eu já vou falar agora, que isso não é uma relação de causa e efeito. Não é porque andamos na luz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado que nós andamos na luz, entendeu? Não é o andar na luz que gera a nossa purificação pelo sangue de Jesus. É o contrário, é a purificação no sangue de Jesus que nos faz andar na luz. Então, veja bem, a gente não pode ser legalista e dizer que devemos praticar o bem para sermos salvos. Mas a gente também não pode andar naquele liberalismo teológico, né, de acreditar que basta crer em Jesus Cristo e não evidenciar a mudança que a gente está salvo. A salvação evidencia a luz. Não é o andar correto que causa a salvação, mas o andar correto é uma evidência de que fomos salvos. Então, se nós formos purificados de todo o pecado pelo sangue de Jesus, nós vamos andar na luz. Esse é o sentido. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. A gente vai ver que Deus odeia a mentira, né? E a gente não pode dizer que a gente não tem pecado. Nós temos o nosso pecado natural, o pecado com que nós nascemos, né? Que é derivado de Adão. E temos os pecados que praticamos constantemente. O nosso pecado natural é algo que nasce com a gente não comete algum ato, a gente não tem conduta que faça esse pecado acontecer, ele já é intrínseco à nossa natureza, mas esse pecado original nos faz ter condutas pecaminosas. Mas quando nós somos salvos por Cristo, o seu Espírito Santo passa a habitar em nós e nós podemos praticar boas condutas de acordo com o Espírito Santo. A gente começa a fazer o bem. E nós podemos negar as más condutas, nós podemos nos abster das más condutas causadas pelo pecado original. Porque agora nós andamos de acordo com o Espírito Santo, não de acordo com a nossa natureza pecaminosa. Então, nós podemos resistir ao pecado. Mas nós não podemos negar que temos essa natureza conflitando dentro de nós. Entendeu? Nós continuamos sendo pecadores naturais, mas nós temos que constantemente nos abster das condutas que esse pecado nos traz. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui ele está usando os pecados no plural, ou seja, os pecados que são resultado das nossas condutas, nossas mentiras, nosso ódio, tudo que nós praticamos ou que nós sentimos de errado. Aqui não é o pecado natural, ele quer que nós confessemos as nossas más condutas. E aí,
o sangue de Jesus Cristo nos purifica delas. O nosso pecado é imputado sobre Cristo e a justiça de Cristo é imputada sobre nós. E assim nós somos justificados. O sangue de Jesus nos purifica de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Esse fazemo-lo aqui é em referência a Deus. Se nós dissermos que nós não pecamos, nós dizemos que Deus é mentiroso, porque Deus diz que nós pecamos. Se nós contrariamos a sua palavra, nós estamos dizendo que ele mente. E a sua palavra não está em nós. Então, isso é uma conclusão de que nós não fomos salvos. Se nós dissermos que não temos pecado, nós não fomos salvos. Porque nós estamos chamando Deus de mentiroso, porque a palavra dele diz que nós somos pecadores, e a palavra dele não habita em nós, a palavra de arrependimento. O verdadeiro arrependimento nos causa aquilo que o versículo 9 traz, né? A confissão dos pecados. Nós devemos nos arrepender de quem nós somos, do nosso pecado original, nos arrependermos da nossa própria natureza, e nós devemos confessar as nossas condutas, as nossas más condutas. Agora a gente vai ler só um versículo do Salmo 51, só para a gente entender bem, porque esse versículo aqui casa muito bem com o que o apóstolo João disse. O versículo 4 do Salmo 51. Versículo 4 do Salmo 51. Todos abriram aí? Quando Davi confessa o seu pecado, ele diz o seguinte: Contra ti somente pequei, fiz o que era mal diante dos teus olhos, de modo que é justo quando falas e puro quando julgas. Essa é uma confissão de pecado. Davi fala, né, que pecou contra Deus, fez o que era mal diante dos olhos. O que é o pecado? Aquilo que desagrada a Deus. E ele completa dizendo o seguinte, ó, de modo que és justo quando falas. Ou seja, Deus está falando a verdade. Justamente o contrário daquilo que o apóstolo João disse, que os pecadores impenitentes, aqueles que não confessam seus pecados, dizem, né? Quando a gente não confessa nosso pecado, a gente está dizendo que Deus é mentiroso. Quando a gente diz que não temos pecado, a gente está chamando Deus de mentiroso. Já o rei Davi disse que, confessando o seu pecado, ele diz que Deus é verdadeiro. Deus é justo quando fala e puro quando julga. Então, essa é a grande conclusão. Quando a gente confessa o nosso pecado, a gente não está só expondo a nossa pecaminosidade a Deus e pedindo a purificação, mas a gente está confessando que Deus é santo. A nossa confissão de pecado não serve só para nos purificar, mas para exaltar a santidade de Deus. Nós devemos caminhar para a luz. E aqui, como a gente faz toda semana, né, a gente compara a carta do apóstolo João com o evangelho que ele mesmo escreveu. Vamos abrir aqui o evangelho de João, capítulo 3, porque, como eu falei na semana passada, né, a primeira carta de João é uma síntese do evangelho dele. Ele faz um arremate da doutrina ortodoxa, né, a doutrina correta, para combater a heresia gnóstica. Então, a gente vai ler aqui o capítulo 3, a partir do versículo 17. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Amém? Aqui a gente vai ver no versículo 19, né? A luz veio ao mundo, a luz é Jesus Cristo.
o Deus Filho. E aquele que é salvo por ele caminha em direção à luz, para evidenciar essa salvação. Quando a gente caminha em direção à luz, a gente evidencia, fomos salvos por Deus, né? As nossas obras são feitas em Deus, ou seja, fomos salvos e agora nossas condutas são guiadas pelo Espírito Santo, não mais pelas obras reprováveis, né? As obras más que nós fazíamos na época das trevas. Então essa é a conclusão, meus irmãos. Se nós vivemos na luz ou nas trevas, o que nós praticamos, se nós estamos mentindo ao dizer que temos comunhão com Deus e vivemos nas trevas, nós devemos confessar nossos pecados, primeiramente nos arrepender do pecado original, né? Nós somos pecadores nato, nós nascemos com esse pecado e nós devemos confessar as nossas más condutas, para que o sangue de Jesus nos purifique delas. E assim nós não só somos purificados, mas também temos comunhão uns com os outros, né? Que essa é a grande questão da primeira carta de João, né? A gente falou da comunhão uns com os outros, né? Nós somos purificados de todo pecado, temos comunhão uns com os outros, e nós exaltamos a justiça e a santidade de Deus, assim como o rei Davi exaltou no Salmo 51. Amém? Amém. Alguém tem alguma colocação para Amém. fazer? Ficou alguma dúvida, alguma coisa aí? Ô, Jaime, Oi, amado. eu queria acrescentar em Mateus 3,16, que diz que Deus entregou seu único filho unigênito. João. É João? É. João 3,16. Matheus, você foi ótimo agora. É porque eu tô confundindo com outro versículo. Ô, Mateus, Deus entregou seu único filho unigênito para que todo filho não pereça, mas tenha vida eterna. Bom, ele entregou a luz, que é Jesus, né? Para que a gente saísse da escuridão e caminhasse na luz, que é o Cordeiro Jesus Cristo. Então, Deus é amor. Ele nos amou e foi capaz de entregar sua luz, que é seu filho, para que a gente possamos viver eternamente com o Pai. Exatamente, meu irmão. O amor de Deus nos salva dessa nossa situação de pecado que a gente vive, né? É por causa do amor dele por nós que ele entrega seu filho e agora, em amor, nos exige viver em obediência a ele, né? O amor dele nos salva não só da condenação, mas da nossa situação de pecado que nos leva à condenação. A gente não pode só pensar que o amor de Deus nos salvará do inferno somente. Mas o amor de Deus nos salva das nossas condutas que nos levam ao inferno. Entende? Então, viver em obediência também exalta o amor de Deus, como bem colocou Mateus. E também aqui em Romanos 6, no versículo 22, já que a gente diz assim, que você fazer a confissão a Deus, eu interpreto assim de forma que você pode fazer com que, através de sua confissão, você se torna, como diz aqui em Romanos, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Isso. Compreendo que nós somos pecadores desde nascença, certo? E se você, em seu ciclo da sua vida, faz a sua confissão a Deus, se arrepende dos seus pecados, você se torna agora o quê? Uma pessoa purificada, certo? E por fim, com certeza, desse modo, você poderá obter a vida eterna, né? Sim, exatamente. Boa colocação aí. O apóstolo Paulo e o apóstolo João concordam muito nessa questão. E a partir da nossa confissão, nós testemunhamos que a salvação nos alcançou. Porque como é que a gente vai dizer que a gente é salvo se não confessarmos nossos pecados, né? E ainda mais com que o apóstolo João estava combatendo era um costume de dizer que não eram pecadores. O pessoal lá do gnosticismo dizia que não tinha pecado, porque eles se abstinham, né, da cultura, eles viviam isolados, então eles não eram mais pecadores, segundo eles.
E aí João fala que isso é justamente uma evidência de que não foram alcançados pela salvação. Então, realmente, como bem colocou o irmão Eduardo aí, é uma evidência. A confissão dos pecados é uma evidência da nossa salvação. Amados, mais alguma colocação? E mais adiante, Paulo fala que no versículo 7, no versículo 23, ele ainda é mais duro, né? Quando ele fala que o salário do pecado é a morte, né? Sim. Então, para nós que vivemos no conhecimento da lei de Cristo e acreditamos nele, se nós permanecermos ou insistirmos que nós não somos pecadores, acabaremos como que um mentiroso, né? Que é um pecado também. E como todo pecado, como Paulo fala, o salário dele é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, por isso que é necessário que nós reconheçamos que somos o quê? Dependentes de Deus. Exatamente. Exatamente. Toda a nossa boa conduta vem dele. Vem dele. E toda a nossa má conduta deve ser confessada a ele. E por conduta, a gente não deve pensar só em ações que nós praticamos, né? Mas também em nossos pensamentos, nossos sentimentos. Tudo o que desagrada a Deus e que não é feito por fé é pecado. Então, vou pedir para a amada Jéssica aqui, que está estreando em nossas reuniões aqui, para fazer uma oração. Santificado seja o teu nome, Senhor. Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida, Senhor, que o Senhor concedeu a cada servo teu aqui presente, meu Deus. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem despertado os teus servos a cada dia, Senhor, para estarem discutindo a tua palavra, meu Deus, para estarem estudando a tua palavra, Pai, em tempos tão conturbados quanto estamos vivendo, Senhor. Deus, nós te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, tu tenhas misericórdia de nós a cada dia, Senhor. Continua, Pai, nos protegendo, Senhor, nos livrando desse mal, abençoando a tua igreja, Senhor, fortalecendo os teus servos, Pai, que independente, Senhor, de podermos estar reunidos no templo ou não, devido à pandemia, Pai, mas que nós tenhamos, Senhor, em nossos corações a certeza, Pai, o firme propósito de estar seguindo o caminho certo, meu Deus, de estar trilhando o alvo, Pai, de não perdermos, Senhor, o nosso foco, que é Cristo de vista, Pai. Senhor, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor proteja os teus servos, Senhor, na igreja, Pai, que o Senhor proteja os teus servos nos seus ambientes de trabalho, meu Deus, e que o Senhor continue, meu Deus, fortalecendo a fé de cada um deles, inclusive daqueles que não estão aqui presentes, Pai. Te peço, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor dê um despertamento à juventude da tua igreja de um modo geral, Pai, que os teus jovens, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor nos escolheu porque nós somos fortes e já vencemos o maligno, Senhor. Então eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor continue fortalecendo a cada jovem, de cada igreja, que o Senhor sabe, Pai, o que nós temos passado, meu Deus, o Senhor sabe o que se passa no coração de cada um, Senhor. Então nós te pedimos, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor fortaleça a nossa fé, o Senhor fortaleça o nosso propósito de estar firmados em Ti, meu Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus, amém. Amém. Amada, manda um abraço para pastor Robson, viu? Fala que Pode deixar. estou com saudade. Para ele, para sua mãe. Mano, sim. Saudades deles. E assim que a pandemia passar, ou então boa parte de nós já estivermos vacinados, a gente faz um intercâmbio aí. Então, oremos para que o máximo de gente seja vacinada logo, para a gente voltar ao presencial. Irmão Eduardo vai explicar aqui em relação ao podcast, a novidade que a gente está propondo aqui. Pode falar, meu irmão. Pessoal, boa noite para vocês aí. A gente, como membro da Igreja Batista, nós estamos transmitindo a igreja através agora através do Face. Mas nós temos um canal no YouTube, porém, o canal do YouTube recebeu algumas notificações e para não perder o nosso contingente lá, eu preferi organizar mais, entendeu? Para ver se a gente consegue fazer com que a transmissão não seja fechada pelo canal YouTube por falta dos direitos autorais, que algumas músicas a gente canta lá e todas elas têm direito autoral. Então, o que acontece? Para inovar e nesse meio de pandemia, já que nós estamos vivendo o meio digital, eu estava querendo expandir
a nossa igreja da seguinte forma: criar com nós, aqui dessa forma, como eu já falei com o Jaiminho, é semelhante ao podcast que nós estamos fazendo aqui. O nosso podcast da Igreja Batista. Isso não limita só eu, outro, 5, 6, não. Quem quiser participar seria interessante, porque às vezes, ó, eu tenho um trabalho e dia de sábado, o dia da participação, possa ser que eu não vá, ou possa ser que outra pessoa não possa, e aí a gente sabe que alguém vai ter sempre o compromisso de manter o canal, o podcast, sempre em atividade. E eu tenho um plano assim para fazer com que ele seja feito por semana, uma gravação por semana, né? E aí a gente pode ver os capítulos e, como nós temos uma mente jovem, temos muito que pode fazer com que ela possa trazer mais membros, mais jovens para a nossa igreja, né?